833, vamos ao inciso 10. O inciso 10 do artigo 833 prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. O que temos para falar aí? Em primeiro lugar, são 40 salários mínimos no valor global, né? Porque já se cogitou de 40 salários mínimos por banco, né? Por conta. E o que reduziria a penhorabilidade a nada. Então você não precisaria prever limite nenhum, né? Se fosse 40 salários mínimos por conta ou por instituição financeira, o cara ia abrir uma conta em cada banco. O que naturalmente seria faz de conta. São 40 salários mínimos por CPF, por devedor, valor global. E esses 40 salários mínimos também há quem critique. Pô, e não vai satisfazer o direito, o crédito do exequente e vai deixar o cara com 40 salários mínimos na conta? Qual é a lógica aqui? Esse dinheiro na conta poupança é para responder alguma eventualidade, algum imprevisto que pode surgir na vida do devedor. Você sempre vai poder responder assim, cara, mas o exequente precisa do dinheiro para viver, para responder também ao imprevisto da vida dele. Tá bom, ok, faz razão, faz sentido. Mas a justificativa dessa garantia é essa: a manutenção de um valor mínimo para resposta, para que o devedor tenha ali uma verba mínima para responder ao imprevisto e entender o legislador numa ponderação de interesse, num jogo político, uma opção política que seria 40 salários mínimos, um valor razoável. Aplica-se a esse inciso 10 aquela mesma exceção do parágrafo 2º. Lembrem-se que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 833, ele prevê que o disposto nos incisos 4º, já vimos, e 10 do caput, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia de qualquer natureza. Então, aqueles 40 salários mínimos para pagar, para suprir eventual imprevisto do devedor, nem pensar se o exequente estiver cobrando uma prestação alimentícia de qualquer natureza, de família, trabalhista ou de ato ilícito, ok? Agora, a segunda exceção do parágrafo 2º, que é o que ultrapasse a 50 salários mínimos, lá no inciso 4º, renda mensal que ultrapasse a 50 salários mínimos, é incompatível, logicamente, com o inciso 10. Então, acaba que no inciso 10 incide apenas a quebra da impenhorabilidade a respeito da prestação alimentícia. É incompatível, logicamente, a aplicação do valor excedente a 50 salários mínimos, já que o dispositivo do inciso 10 faz menção mesmo ao limite de 40 salários mínimos. Vamos avançando e estamos já chegando ao final desse inciso, chegando ao final desse artigo 833. Marcelo, se for qualquer outra aplicação é penhorável, qualquer outra aplicação é penhorável, tá? Qualquer outra. É só a poupança que é protegida. Inciso 11. São impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, recebidos por partido político nos termos da lei. Vejam, naturalmente, os senhores podem imaginar a chuva de críticas que esse dispositivo recebe. Eu fui, inclusive, um dos que inicialmente olhei enviesado e mal encarado para esse dispositivo. Bom, em primeiro lugar, esse nos termos da lei ali é a Lei 9.096 de 95, a lei dos partidos políticos. Agora, melhor analisando, eu acho que esse dispositivo faz sim sentido. Bom, primeiro, por quê? Qual é a justificativa teórica? Vou apresentar uma justificativa teórica e outra prática. Justificativa teórica. Os partidos são vasos comunicantes entre a sociedade e a política.
Os partidos, eles são responsáveis, em tese, pela manutenção do pacto democrático, e aí se eles são bem utilizados ou não, é uma outra discussão que não é o processo civil que vai resolver isso. Tá? Mas, vejam, eu ainda continuo preferindo viver em um Estado democrático de direito do que Coreia do Norte, né? Do que em ditaduras. Então o partido tem lá o aspecto democrático, do pacto democrático. Então, há um interesse coletivo, portanto, na democracia. Eu acho que isso é algo fora de dúvida e fora de discussão, que há um interesse público na democracia. Pois bem, acho que a crítica que se pode fazer é que o recurso público no partido político ainda vai ser impenhorável. E aí havia um desconhecimento até de minha parte, e era o motivo da crítica, de uma questão prática. Vejam, os grandes partidos, que em geral são os que são destinatários das nossas críticas, os grandes partidos não sobrevivem às custas exclusivamente desses recursos públicos do fundo partidário. Claro que eles recebem e são importantes, só que eles também recebem inúmeras outras quantias de vários outros lugares. Conseguem fazer diversos eventos. Então eles não dependem exclusivamente dessa quantia. Em compensação, esse fundo partidário é a única verba dos partidos da minoria. Então, muitos partidos minoritários que tentam fazer algum rebuliço, fazer alguma coisa aí, podemos ser contrários, a questão não é essa. Mas do ponto de vista democrático, fazer algum auê, alguma coisa aí, alguma oposição, alguma questão do jogo democrático, muitos desses pequenos partidos só têm o recurso do fundo partidário. Então, para esses partidos políticos, que dependem exclusivamente dessas quantias, poderia ferir de morte se não tivesse essa garantia. Então, acho que há um interesse coletivo, há um interesse público, e fora de mim aqui colocar todas as discussões e realmente as críticas que se podem fazer, ok. Mas não me parece algo tão grotesco assim o processo civil pensar no interesse público que há subjacente à ideia da democracia. Tá? Eu tinha uma ressalva muito maior do que eu tenho agora. Agora, vamos assim dizer, agora eu sento na mesa para conversar. Antes eu achava um absurdo. Agora eu já acho ok. Tá? Tem ali uma justificativa. E inciso 12, para que a gente encaminhe aí para o final desse tópico. Os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. O que consiste essa previsão? São obras, senhores, que a construtora faliu, que não terminou. O senhor já deve ter visto situações como essa, nas quais as pessoas investiram dinheiro e pagaram pela unidade e não receberam a obra, e está lá só o esqueleto, tem lá só a fundação. E aí criou-se um instituto que é justamente a da regime da incorporação imobiliária. A possibilidade dos próprios, bem, direito imobiliário não é muito a minha praia, mas a criação de uma incorporadora para o soerguimento da viabilidade financeira, portanto, do prosseguimento da obra. Naturalmente, aquele empreendimento econômico, ele tem muito mais passivo do que ativo. Se cada venda de novas unidades, os credores, porque nós temos ali uma sucessão empresarial evidente, né? Naturalmente, os credores, o cara que vendeu, então, em qual? O caso clássico. O cara que vendeu, sei lá, vergalhão, é um credor da construtora que não pagou. Na primeira venda de unidade nova, se ele viesse penhorar, seria algo para se cogitar, naturalmente. O que ia acontecer? Que não ia sair prédio nenhum. E até por uma questão de interesse coletivo, interesse urbanístico,
interesse de dignidade das pessoas, se cogitou isso aí. Não deixa penhorar, para quê? Para terminar as obras. E aí os caras vão ter que penhorar de outra forma. Vai ter que dar outro jeito. A empenhorabilidade aqui tem esse sentido. Para que se permita, para que se possa cogitar, e aí os créditos ficam vinculados, portanto, à conclusão da obra, né? E aí o credor vai ter que dar uma outra solução para satisfazer o seu crédito. Pois bem, eu lhes disse que são 3 espécies de empenhorabilidade. Vimos a empenhorabilidade absoluta, essas previsões do artigo 833, tem alguns casos que tem ainda exceção da exceção. Atenção a essas hipóteses. Mencionei para os senhores que temos a empenhorabilidade relativa. Vamos a ela. A empenhorabilidade relativa, ela tem previsão no artigo 834. Vou trazer agora aí para os senhores. Só que essa empenhorabilidade relativa, ela é sem ser, sabe como? Ela é empenhorabilidade mais ou menos. Não é empenhorabilidade. Na verdade, não é. Quer ver? Como é que pode ser empenhorabilidade se o dispositivo já começa dizendo que pode ser penhorados? Podem ser penhorados à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Aqui o que a lei fez, na verdade, foi trabalhar com um sistema de compensação. O que a lei falou foi o seguinte: filho, credor, eu já te atrapalhei a vida, tornando o bem inalienável, não foi? Então, se você não tiver da onde morder, eu vou pelo menos deixar que você possa penhorar os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Esse é o sentido do artigo 834, que é o que tradicionalmente se chama de empenhorabilidade relativa. Eu vejo no artigo 834 não uma empenhorabilidade, não entra na minha cabeça que algo possa ser chamado de empenhorabilidade quando você começa dizendo que pode penhorar. Se alguém conseguir me convencer do contrário, eu sou ouvidos. Quem quiser, ativa o microfone aí e manda brasa. Como é que algo pode ser empenhorável que começa dizendo pode penhorar? Faz favor, me ajuda aí. Não tem como. Aqui, na verdade, o que se trabalha, aqui nós temos a instituição de um direito de preferência. É isso. Estou convencido. Instituiu-se um direito de preferência. Como assim direito de preferência? Podem ser penhorados à falta de outros bens, frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Eu tenho um bem inalienável que eu recebi com uma cláusula de inalienabilidade. Esse meu bem inalienável, ele pode ser penhorado? Não, ele é impenhorável. Artigo 833, inciso 1º, já falamos. Artigo 832. Ok, ele é impenhorável. Os frutos deles são impenhoráveis? Não, os frutos não. 834. Então suponha que aquele bem eu alugo. Não pode, o meu credor, e eu sou devedor, o meu credor não pode penhorar aquele imóvel que eu tenho. Mas pode cogitar de penhorar o aluguel, que é um fruto que eu recebo daquele imóvel. Mas pode morder, assim, de início, de imediato, aquele aluguel? Não, porque o direito também protege aquele aluguel. O que o credor vai ter que fazer? Vai ter que buscar outro bem meu. Só vai poder morder o aluguel, penhorar o aluguel, se demonstrar que eu não tenho outros bens. Porque, poderá até ser penhorado, no meu caso, o aluguel de um bem inalienável, o fruto de um bem inalienável, à falta de outros bens. Ou seja, se eu chegar, o cara solicitou a penhora do aluguel do meu imóvel. Se eu chegar lá e falar assim, excelência, eu tenho essa caneta aqui, é bem penhorável, substitui. Lembra que nós falamos? Menor onerosidade? Direito de preferência. Então, é só isso que significa a empenhorabilidade relativa. Não tem mistério, tá? Não é empenhorabilidade, estou convencido. É um direito de preferência. Em havendo qualquer outro bem penhorável do devedor, esse outro bem penhorável deve ser levado à frente dos frutos e rendimentos do bem inalienável.